O nazismo ele funciona como um modo de escravidão. Uma parte se aproveita de um sistema, uma maioria é conivente e uma minoria constitui aí o grupo de resistência. Pois essa frase que me chamou muita atenção, você pode encontrar no livro de Leandro Carnal, Todos contra Todos. Inclusive, foi substituída aqui a frase, né, que tem na bandeira do Brasil, que nós sabemos que é ordem e progresso, e Leandro Carnal substitui aqui por essa frase onde diz: o ódio nosso de cada dia. Isso me chamou aí muita atenção, achei muito interessante, e a gente vai começar aqui a detalhar, né, para a gente entender mais ou menos o porquê que Leandro Carnal faz essa crítica, né? Então, lá no final do livro também, ele tem o seu ponto de vista, onde ele diz que nós podemos não morar no Jardim do Éden, mas estamos também bem distante aí das trevas, ou seja, do inferno. E isso tudo pelo fato do Brasil ser um território sem tornados, sem guerras civis, sem genocídio, sem violência ou racismo, ou seja, um país sem ódio e sem preconceitos, né? O interessante nesse livro é que o autor, ele de fato revela que nós vivemos em um picadeiro teatral onde tudo não passa, né, de um espetáculo que de certa forma ilustra aí uma falsa verdade que não resiste aí aos testes da história. Bem, pessoal, e isso é bem curioso. Significa que a história tem um peso bem determinado. Por exemplo, a Austrália, ela foi fundada lá em Botany Bay por imigrantes forçados, prisioneiros, estupradores, falsários e ladrões. Então, a colonização da Austrália ela começou pela experiência totalmente metódica ou sistemática de colonização, onde era literalmente uma colônia de castigados, né? Uma colônia penal. E atualmente a Austrália ela é um país de primeiro mundo, desenvolvido com seu IDH bem elevado, e o bom de tudo isso é que os australianos vivem e trabalham em torno do orgulho de sua origem. Bem, pessoal, enquanto isso aqui no Brasil, nós construímos aí uma outra fantasia, aquela que já estamos acostumados a ler nos livros de história. Lá no ensino médio, você sabe qual é? A colônia de exploração. Uma terra condenada aí a receber a escória da sociedade portuguesa, um país que foi de fato obrigado a acolher os degradados. E essa explicação ela é absurda? É absurda. Mas afinal, veio absolutamente de tudo para cá, da escória à elite intelectual, como professores das melhores universidades da coroa portuguesa, como também veio um padre Nóbrega, né, com os jesuítas. E como diz Leandro Carnal, o continente americano, e em especial o Brasil, é de fato uma arca de Noé. Para cá veio de tudo. E os norte-americanos? Eles fazem aí a sua memória fundacional no Mayflower, né? Com cerca de mais ou menos aí 100 passageiros, e todos de nível social, como também intelectual, e eram passageiros que futuramente se tornariam aí pais da pátria. E o interessante é que os norte-americanos, eles ignoram aí que a sua fundação, quase 13 anos aí antes, baseou-se aí na Companhia da Virgínia, que levava aí moças lá da vida ruim para a Inglaterra para serem vendidas ou leiloadas, e ignoram também que menos da metade dos passageiros eram puritanos, né? E isso significa dizer que os norte-americanos ignoram os assassinos, ignoram as prostitutas, como também os falsários que fazem parte da sua história. E nós aqui no Brasil, nós ignoramos os professores que fazem parte aí da nossa história. Mas aí eu lanço a pergunta: por que essa diferença? É como diz aí Nelson Rodrigues, a síndrome do vira-lata. E essa é a resposta dele. Porque vejo que há algo muito maior nisso, algo que nos faz diminuir o nosso passado e ignorar aí, de certa forma, as explicações que o dignificam. E aí toda memória histórica ela tende a ser eliminada, e é a partir daí que se constrói uma nova história com valores posteriores. E isso não vai discernir aí o Brasil dos outros países, não. O que nos discerne é a vontade quase organizada de apagar a violência lá do nosso passado com as guerras que aqui aconteceram. E o curioso é que no momento de aceitar aquilo que se revela como um fato histórico da violência, decidimos disfarçar. E nós chamamos isso de duplicidade.